qual é a forma correta de fixar o valor da pensão alimentícia? Se tu tem dúvidas sobre esse assunto, eu te convido a acompanhar esse vídeo até o final, que após a vinheta a gente vai falar sobre esse assunto. Olá pessoal, tudo bem? Para quem está assistindo um vídeo meu aqui pela primeira vez, o meu nome é Bárbara, eu sou advogada de direito de família e no vídeo de hoje eu quero conversar aqui com vocês um pouco sobre como que a gente chega a um valor a ser pago por aquele pai de pensão alimentícia. Aqui nesse vídeo eu vou tratar o modelo mais comum, tá? O que é mais comum de acontecer, que é o pai pagar pensão alimentícia. Não significa que não possa ser ao contrário, mas vamos lá, o exemplo mais comum. Como fixamos o valor da pensão? A gente escuta muito por aí que o valor da pensão alimentícia é 20%, é 30%. Será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? É uma fórmula única para todos os casos? Não interessa as despesas daquela criança, não interessa a realidade daquela situação, vai ser sempre 30%, 20%. Será que é assim? É o grande mito, né, do percentual de 30% de pensão alimentícia, porque esta não é a forma mais correta de fixar o valor da pensão. Como que eu faço e como é a forma mais acertada, assertiva de se fazer, principalmente quando a gente fala num acordo? Assim, ó, vamos começar assim, explicando assim para vocês o que eu vejo muito e o que chega muito para mim, tá? Quando um casal, por exemplo, eles querem se divorciar, existe uma criança ali naquela situação para fixar a pensão alimentícia, só que eles dizem: Bárbara, quanto que esse pai tem que pagar? Ou esse pai diz para mim: quanto que eu tenho que pagar, Bárbara? É 20%? É 30%? E não, como que eu faço, tá? Primeiramente, a gente tem que analisar o primeiro passo, assim, o passo número 1 é analisar quais são as despesas desta criança. Tu pega, faz uma planilha, inclusive eu até posso colocar para vocês à disposição aqui embaixo desse vídeo a planilha que eu utilizo nos meus casos, tá? Porque a gente faz assim, a gente pega uma planilha, lança todas as despesas da criança. E a gente inclui nessa planilha as despesas de uso exclusivo da criança e as de uso compartilhado com outros adultos da casa. Dá um exemplo, Bárbara. Uso exclusivo é a escolinha, a babá, a van para levar para a escola. Então são coisas, o balé, o futebol. Isso são as despesas de uso exclusivo que vão ali para a planilha. Despesas de uso compartilhado com os outros adultos da casa é a luz, o aluguel, a internet, o condomínio, a água, o gás. Isso tudo vai ser somado para a gente chegar ao valor das despesas dessa criança. A diferença é que as despesas de uso compartilhado com os adultos da casa são divididas pelo número de adultos que existem nessa casa. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a luz é R$150 vem de luz, tá? É o valor que aquela família ali gasta em luz. E vamos, para ficar fácil o meu cálculo aqui, vamos colocar que temos 3 pessoas nessa casa, né? 2 adultos e a criança, essa que a gente tá vendo a despesa. Então, tu pega o 150, divide por 3, que são a quantidade de adulto dessa casa. Então, as despesas desta criança em relação à luz é R$50. Destes R$50, que é a parte dessa criança nessa luz, um percentual é o pai que tem que ajudar e outro percentual é a mãe, tá? Então vamos lá. Pegamos o primeiro passo, como eu voltando aqui com vocês, né? O primeiro passo é colocar as despesas da criança. Quando a gente chega no valor total das despesas, aí que a gente vem no quanto esse pai vai auxiliar nessas despesas e quanto que vai ficar para essa mãe, porque a mãe também contribui com as despesas do filho. A questão toda é que, vamos supor que a gente chega num valor de despesas desta criança de R$10.000.
tá? E este pai ganha 2 vezes mais que esta mãe. Então, neste cálculo, a gente vai fazer de uma forma proporcional que este pai auxilie 2 vezes mais que a mãe, mas ele não vai arcar com os 10 mil reais. Tá, ok, Bárbara, entendi que ele não vai arcar com os 10 mil reais, tá? Mas e se essa mãe não trabalha? E se essa mãe ainda não tem um emprego? Né? Se essa mãe sempre foi do lar, como que fica essa situação? Se a mãe trabalha, a mãe tem como se manter, se sustentar, eles estão se divorciando. Mas esta mãe, ela tem o próprio salário, ela consegue se manter, ela vai contribuir de acordo com aquilo que ela ganha, de acordo com o salário dela. Mas quando é aquele caso em que no momento do divórcio, aquela mulher sempre foi do lar, ela não trabalha e ela vai ter que agora voltar ao mercado de trabalho, muito provavelmente esse pai vai ter que arcar com todo este valor, porque ela ainda não tem renda, ela ainda não tem salário, tá? Então, ele vai arcar com todo este valor até ela voltar ao mercado de trabalho, até ela voltar a trabalhar e ter a própria renda dela. E muito, muito provavelmente, nesse caso, até uma pensão alimentícia para a esposa também. Até se tu tem dúvida sobre este assunto, eu vou deixar aqui embaixo também o link em que eu explico quando que a esposa vai ganhar pensão alimentícia, quando ela tem chances de ganhar pensão alimentícia na hora de um divórcio. Que aí tu entende, né, quando vai ser o caso em que essa mãe, ela vai contribuir. Porque assim, gente, pensa comigo, tá? A mãe, ela tem obrigação de contribuir no sustento dessa família também, no sustento dessa criança na hora de um divórcio. Só que se ela nunca trabalhou, se ela foi uma mulher do lar a vida inteira, são 30 anos de casado, ela nunca trabalhou. É óbvio que esse pai, num primeiro momento, com o divórcio, ele vai ter que arcar com tudo. De acordo, claro, com a possibilidade dele. Mas se ele já mantinha esse padrão de vida antes dessa família, para essa família, ele vai continuar mantendo esse padrão de vida. Vamos aqui. Então, pensamos aqui, recapitulando aqui com vocês, porque é muita informação e é muito detalhe que às vezes depende muito do caso concreto. Mas quando o casal chega para mim, tá? Ali para fazer um acordo de divórcio para fixar o valor da pensão. Pensamos, primeiro ponto, quais são as despesas dessa criança. Com base nessas despesas, a gente vai para as possibilidades do pai e para as possibilidades da mãe. E aí a gente chega num valor que aquele pai consegue pagar, de acordo com as possibilidades dele também. Porque agora este pai, ele vai ter uma segunda casa, ele vai ter agora as despesas só dele. Então isso tudo é levado em consideração também para fixar este valor. É importante assim, gente, quando o casal chega para mim e me pergunta, Bárbara, eu tenho que dar 30%? Eu digo, depende. Depende, vamos ver quais são as despesas dessa criança. Porque muitas vezes esse 30% pode ser pouco, como esse 30% pode ser muito, não tem necessidade desse 30%. Por isso que a gente não pode só fixar 20 ou 30 sem analisar exatamente quais são as despesas da criança e quais são, claro, também a possibilidade desse pai. Porque sempre na hora de fixar alimentos, a gente leva em consideração as despesas do filho, as necessidades do filho e as possibilidades e as possibilidades deste pai. Então é basicamente isto. A questão dos 30% é que geralmente quando é um processo litigioso, num primeiro momento, o juiz ele fixa exatamente, se é um pai com carteira assinada, com salário fixo, o juiz fixa de 20 a 30% do valor que esse pai ganha. Tá? Então, por isso que muita gente acha que é este valor, mas não é. Se tu levar para o juiz, se tu souber mostrar para o juiz quais são de fato as despesas dessa criança, esse percentual pode ser 35, pode ser 40, pode ser 15, pode ser 18. Vai depender muito exatamente das despesas daquela criança. É bem interessante, assim, porque nós temos casos, por exemplo, de jogador de futebol, tá? Jogador de futebol que ganha, né, uma fortuna. Imagina, às vezes tu pega ali 20, 30% do salário desse jogador de futebol. Vai dar uma pensão enorme, um valor, né, que uma criança recém-nascida não gasta. Então, muitas vezes, nesse caso, não vai ser 30%.
vai ser 10, vai ser 15, vai ser bem menos, exatamente por causa disso, porque a criança não tem aquelas despesas todas. Então, por isso que não é exatamente aquele percentual. Claro que o juiz ele sempre vai prestar atenção quando é num caso litigioso de briga, se a criança precisa de todo aquele valor, né? Ou se o pai tem condições de dar todo aquele valor. Para não me estender muito aqui, gente, porque esse realmente é um caso que vai ser analisado sempre caso a caso, tá? Mas resumindo aqui para que vocês não fiquem mais confusos, né, por causa desse vídeo. Vamos fixar o valor da pensão. É um divórcio, uma separação, enfim, vai ter pensão alimentícia. Primeira coisa, não é, é 20, é 30. Não, esqueçam isso. Primeira coisa, vamos listar as despesas. Com base nas despesas, agora vamos ver a possibilidade desse pai e também a possibilidade dessa mãe em contribuir e com base na possibilidade dos dois chegar ao valor que este pai, né, vai pagar de pensão alimentícia. É basicamente isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, não se esqueçam de se inscrever e também deixem um comentário aqui pra mim se vocês entenderam afinal aqui este assunto. Um abração e até os próximos vídeos.